Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Store Podcast. Lembrando, a próxima história pode ser a sua, viu? Várias histórias a gente tem escutado aqui e temos conversado aqui, aprendendo muito, se encantando com as histórias que a gente escuta por aqui, se alegrando também, brincando também, que é o nosso intuito aqui, né, Luiz? É verdade, né? A gente faz com muito amor, com carinho. É um lazer que a gente tem aqui, o podcast, né? É o nosso tira-estresse, né? Oi, tira, né? Eu fico esperando para chegar esse momento para tirar o estresse. É muito bacana isso. E a gente quer agradecer também. A gente já estamos chegando aí. Falta 4 pessoas para a gente bater os 700 seguidores. A gente quer chegar até dezembro com 1.000 seguidores. Então a gente conta aí com a sua contribuição, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho. E dicas também, deixe dicas no YouTube, deixe dicas para nós no Instagram também. Olha, as pessoas estão conversando agora até nas lojas. Antigamente era em PSF, fila de lotérica, agora nas lojas também, os funcionários estão conversando, estão batendo papo, fazendo piada com quem tá aqui, é muito bacana, né? E a gente encontra as pessoas tô te vendo, né? Eu saio muito pouco, mas quando eu saio, você que é o rapaz do podcast, né? Eu te escuto, né? Eu vejo o seu canal. A gente só tem a agradecer a todos vocês aí que nos ajudam, tá? A divulgar esse projeto, que ele é feito por você e para você. Sem você, a gente não estaria aqui, né? Essas histórias bacanas, igual a gente tem contado aqui, já são quase 100 histórias, né? É verdade, né? Já esses meses todos que a gente vem fazendo o podcast, a gente vê cada história bacana, história que comove. A última que a gente teve agora com o Fabinho, né? A última parte eu achei muito, muito bacana, que comove a gente, que é falar de Deus, né? Que a gente gosta tanto. Então, a gente quer cada vez mais agradecer o apoio de todo mundo, apoio da nossa comunidade e apoio dos patrocinadores, né, Freitas? Porque construir essa história, fazer, né, custa dinheiro, custa investimento, custa tempo. Te agradecer também, né, por você proporcionar a nós isso, colocar o teu ambiente de trabalho para esse propósito, para esse projeto, né? Então, é muito bacana, né? Bacana. Eu quero fazer um convite para você também, todo especial. A Igreja Metodista, na pessoa do Luiz e também do Pastor Mário, vai estar realizando célula aqui, um encontro entre amigos, nas terça-feiras, tá? A gente só vai decidir qual vai ser esse horário, né? 19h30. 19h30, né? 19h30 Brasília. E você quer participar, pode mandar um direct pro Luiz, pelo Instagram da Semiplan, ou até mesmo para mim. Eu não vou estar presente, mas eles vão estar presentes, a barbearia vai estar aberta aí, para estar falando de Jesus, para estar falando de Deus. É um encontro entre amigos para a gente se repensar, olhar, repensar a vida, como é a nossa participação, né, na vida dos outros. Porque a gente vive na correria, a gente não tem tempo, né? E muitas vezes nesse mundo tão corrido, eu acho que talvez hoje tirar um tempo para isso acaba sendo um bálsamo para nossa alma, né? Sem dúvida. Você descarregar um pouco, falando de coisas boas, curtindo, sabendo que no meio dali não vai ter ninguém perfeito ali, né? Se você querer achar que todos nós aqui estamos perfeitos, nem venha para cá, senão você vai estragar o lugar, né? Aqui vai ser só bacana, pessoas que precisam realmente falar, de contar experiências. Cada um tem sua experiência com o sobrenatural, cada um tem uma visão de mundo, uma visão de si mesmo, né? E uma vai se ajudando, e é muito bacana. E o Pastor Mário, dentro da Igreja do Avivamento, foi o maior, talvez, o que mais montou igreja nos bairros, né? Então ele tem uma experiência vasta com isso, de conhecer pessoas que estão lá com maior dificuldade. Ele gosta muito, né, Freitas, desse trabalho evangelista, né? Então é muito legal que você dê essa oportunidade para o Pastor Mário estar trabalhando, estar fazendo esse movimento tão bonito, tão bacana, que é salvar vidas, quer falar de Deus, quer falar sobre experiências, né? Sim. E defeito todo mundo tem. Você, eu, e assim como você e eu, ele também tem os defeitos dele, mas nós estamos aqui para nos unir, porque a vitória chega quando todos somos um. Amém. Né? E a gente quer agradecer aí aos colaboradores, né? O Tenório da JP Limpezas, viu? Ele limpa terreno, ele limpa quintal, ele limpa pasto, ele limpa aquela árvore sua que já passou da hora de podar.
viu? Ele cuida realmente aí do seu jardim e você pode estar entrando em contato com o nosso amigo Tenório pela JP. E também o Hotel Esplanada, você pode estar aí agendando um hotel, um apartamento para seu ente querido que está vindo aí, ou para algum evento que você for fazer na sua casa, você não consegue atender a demanda da sua família que é grande, e você pode estar ligando lá, fazendo um combo legal e agendando para sua família ficar bem alojada, bem cuidada, bem assistida. E também o Laborges, o laticínio. O laticínio tem só crescido, tem trazido grandes novidades, como iogurte com vários sabores, aquele espetinho de queijo maravilhoso que faz desde sempre, o queijo também, a mussarela, uma delícia, viu? O Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, do nosso amigo Linauer, também o Bora Beach, o lugarzinho de você encontrar a sua família e fazer um happy hour diferente, viu? A União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, a Academia do Lisandro. A Rurales, compra e venda de imóveis rurais e urbano. Cartório primeiro e segundo ofício com a nossa amiga Pamela Barros, a Semeplan Genética e ATF, sêmen e cortes e leite das maiores centrais do mundo. Super Vale, o varejo atacado é aqui. A doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, ela trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. São esses os nossos parceiros que nos ajudam desde sempre para que a gente tenta trazer o de melhor para você aqui. Lembrando que você também pode tá aí na página do Instagram, no Store_Pod. Chama a gente no direct, a Linda Lara vai estar te atendendo. Dê a sua sugestão, quem você quer ver no podcast. Eu acho isso bacana. Também no YouTube. Aí você pode, quero ver fulano no podcast, quero ver ciclano no podcast. Isso é muito importante, né, Luiz? É bacana, porque são sugestões, são ideias novas. Às vezes a gente nem tá antenado, né? Sim. E aí a pessoa dá uma dica bacana. Faça isso. A gente quer ouvir a sua história. Isso. E hoje a gente está com ele, né? Olha, gente importante, viu? Estamos com gente importante aqui. Olha, novo, porém com um talento grandíssimo, né? E hoje o convidado do Luiz falou, a gente não pode deixar de trazer esse camarada aqui. Vai na Rádio Patriarca, dá entrevista também. Olha, muito inteligente, vale a pena a gente contar essa história até para servir de inspiração, né, Luiz? Sem dúvida, né? Um prazer estar com o Luiz Fernando aqui, um jovem prodígio de Cacilândia, né? Bem-vindo, Luiz Fernando. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo. Estou aqui para conversar um pouquinho mais sobre um assunto que muita gente gosta, mas ao mesmo tempo muita gente não tem muito acesso, então fico feliz por estar aqui e é isso. A felicidade é nossa, né, Luiz? Pô, muito, muito legal, então, né? E que nem você acabou de falar, né? Gente nova, estudando, querendo se destacar aí e levar o nome de Cacilândia, isso é engrandecedor para a nossa comunidade, é muito, muito legal, né? De onde começou essa esse teu querer aí por astronomia? Bom, começa desde muito cedo, eu sempre desde pequeno eu gostei muito de estudar diversos assuntos, principalmente relacionados à ciência mesmo. Eu sempre gostei muito de astronomia por conta, principalmente, da vastidão do espaço e pela curiosidade de entender um pouquinho mais sobre o que é tudo isso que a gente vê, mas que, ao mesmo tempo, a gente não consegue ter um contato físico, digamos assim. Então, como eu falei, desde muito pequeno já tenho interesse nisso, mas foi mais aí no início do ensino médio, mais ou menos, que eu comecei a transformar essa vontade de estudar em astronomia em algo mais formal, digamos assim, que foi justamente no primeiro ano do ensino médio que eu participei pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, e foi ali mesmo que eu já ganhei uma medalha de prata, então desde mais ou menos este momento que eu comecei a minha jornada olímpica, digamos assim, então vem desde muito cedo, mas ao mesmo tempo foi mais no ensino médio que eu comecei a formalizar esse estudo, digamos assim. Luiz Fernando, conta para nós como é que faz para chegar nessa Olimpíada, né? Todos os estudantes do Brasil participam, tem que fazer uma prova eliminatória. Como é que funciona isso? A UBA ela acontece a nível nacional. É uma prova que é um pouco diferente das Olimpíadas convencionais. Ela é uma prova que eu gosto bastante, principalmente pela didática da prova, no sentido de que ela é muito acessível para as pessoas que
estudaram astronomia, claro, mas que ao mesmo tempo não estudaram com, digamos assim, não estudaram por bastante tempo, porque a prova em si, ela ensina bastante. A prova, ela é mais tranquila do que algumas outras Olimpíadas. Como eu falei, a nível nacional, a escola que quiser inscrever os estudantes, ela pode inscrever. E ali a prova, ela é feita em fase única, no sentido de que é uma prova para concorrer às medalhas. A prova já acontece geralmente em maio. Então, e ali concorre a medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata. Então, é algo que eu, particularmente, sempre incentivo as escolas mesmo. A minha escola, desde que ela me inscreveu, foi ali mesmo que eu comecei a me interessar mais pelas Olimpíadas. Foi ali que eu comecei a descobrir esse mundo, né? Então, eu sempre gostei de incentivar as escolas a participarem da OBA, e também não só da OBA, mas também da UBF, por exemplo, que é a Olimpíada de Física, da própria BMEP, que as escolas costumam participar mais, mas que ainda assim é muito interessante. E todas as Olimpíadas Científicas, de modo geral, eu acho que às vezes o que a gente vê no ensino médio, na grade curricular convencional, ela não necessariamente é básica, no sentido de que são assuntos complicados, então seria incorreto eu falar que é algo de nível básico, mas ao mesmo tempo, quando uma pessoa ela se destaca em alguma matéria em específico e ela quer, digamos assim, desbravar mais o mundo daquela disciplina em específico, ela pode justamente participar de Olimpíadas Científicas. Isso é muito visto em física, por exemplo. Em astronomia é um pouco diferente, porque a astronomia não é uma disciplina da grade curricular convencional, né, como física, química e biologia. Então, justamente por isso que é aí que eu acho que a OBA entra com mais afinco, por conta justamente de ser uma Olimpíada e que quando um estudante se inscreve, ele meio que está, digamos assim, do zero, uma vez que ele, muitas vezes, nas escolas em si, não tem, por exemplo, professores formados em astronomia. Então, vai muito da parte do aluno de querer estudar por si próprio, claro, com apoio da escola, mas também ele... Autodidata, né? Tem muita questão de ser autodidata mesmo, de buscar os livros, de buscar videoaulas, que tem bastante também, mas que... enfim, buscar diversas formas, né, de aprender. E a Olimpíada em si, ela é... A Olimpíada em si, ela é fase única, porém... algo que fez eu me destacar nessa parte foi a questão das seletivas, que logo após a prova, para os que tiveram um bom desempenho, no caso mais especificamente, uma nota maior ou igual a 7 na prova, né, valendo de 0 a 10, para esses estudantes que tiveram esse desempenho, eles são convidados para seletivas internacionais, que a gente chama, as seletivas para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia, que atualmente são duas, a IOA e a OLA. A IOA, no caso, internacional de astrofísica, e a OLA, a latino-americana, a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Então, foi nesse processo de seletivas que eu consegui me classificar para a OLA. Então, comparado com a OBA, claro, é um processo muito mais complexo, uma vez que é formado por diversas fases, diferentemente da OBA. Mas é um caminho que é totalmente possível, não à toa eu consegui traçar esse caminho. Então, é claro, é um caminho que, digamos assim, cobra muito, no sentido de que, evidentemente, não é simples, mas ao mesmo tempo é totalmente possível. Então, eu sempre gostei muito de incentivar as pessoas que... muita gente já me perguntou sobre a questão das seletivas, eu sempre incentivo essas pessoas a continuarem nesse caminho, porque o processo de participar de uma Olimpíada, seja nacional ou internacional, é, sem dúvida, muito, muito enriquecedor. Tanto para o conhecimento, quanto para o currículo, quanto para uma futura graduação, claro. Tanto também, claro, para a questão cultural, né? As Olimpíadas Internacionais em si, elas se destacam bastante por isso, pelo intercâmbio cultural que as pessoas possuem, como, por exemplo, na ULA, o intercâmbio cultural com toda a comunidade latino-americana. Mas só para a gente entender, os estudantes que estão nos vendo também entender. Primeiro faz uma prova em Cacilândia, depois vai para Campo Grande, depois você foi para o Rio de Janeiro, nas seletivas. Como é que funciona isso? A prova da OBA em si, ela é feita na própria cidade, no caso aqui em Cacilândia. Tá. Ela é a nível nacional, mas não precisa deslocar para nenhum local. A prova é feita na própria cidade mesmo. Uhum.
E aí, Mas era feito online ou você precisa da escola para fazer? presencial na escola. Então, a escola que administra essa parte de imprimir as provas, entregar para os alunos e tudo isso. Aí já as seletivas é um pouco diferente. As seletivas, elas são divididas em 3 etapas principais, em que a primeira etapa ela é puramente online, são as seletivas online que a gente chama, que são 3 provas, geralmente ali no final do ano, né, ocorre a prova da OBA e no final desse ano ocorre as seletivas online daquele ano em específico. E ali, evidentemente, é online, todas as provas são feitas online. E após isso, aí sim começa o que a gente chama de seletivas presenciais, que aí sim são feitas todas no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Barra do Piraí, que é uma cidade que fica ali perto de Volta Redonda. Então, é um pouquinho distante do Rio de Janeiro, mas não tanto. E ali, mais especificamente, no hotel Fazenda Ribeirão, que é na cidade de Barra do Piraí, que é onde acontecem, de fato, as provas. Provas teóricas, provas observacionais de planetário, telescópio e tudo mais. Então, eu falei que são 3 etapas, no caso, a etapa online, a primeira etapa presencial, que é uma etapa puramente seletiva, e a etapa que vem após, a primeira etapa presencial, que também é presencial, mas que não é só seletiva, mas também com o intuito de treinamento. Tanto é que essa etapa é chamada de treinamentos. Treinamento 1 e 2, que aí sim é feito para treinar os estudantes para as Olimpíadas Internacionais. Mas, como eu falei, é também uma etapa seletiva, então nesses treinamentos... E esse treinamento é teoria mesmo em si? É basicamente um treinamento para todas as provas que encontra-se tanto na IOA quanto na OLA. Mas todas teóricas? Não, existem 2 provas teóricas. Na verdade, são 4 provas teóricas. 2 provas teóricas de conteúdo mesmo, de conteúdo de astrofísica, astronomia e astronáutica. Uma prova de carta celeste, que é uma mistura entre uma prova teórica e uma prova observacional. Então, você tem uma projeção do céu no papel, e a partir desse papel, dessa projeção do céu, você... Ali, aí que eu gosto bastante dessa prova também pela liberdade que ela possui em pedir alguns cálculos, pedir alguns conhecimentos a respeito de observação do céu mesmo. Olha que legal. E além dessa prova, também tem a prova de análise de dados, que é mais específica para a Internacional de Astrofísica, que é uma prova mais ligada à estatística mesmo, à matemática, à aplicação da estatística na astronomia e também na astrofísica. Tanto é que a descrição da prova é justamente essa, é utilizar conhecimentos estatísticos para lidar com dados astronômicos de vários tipos e resolver questões em cima disso. E além das provas teóricas, são essas 4, também tem provas mais práticas, e que aí é principalmente prova de planetário, que é uma prova prática, mas ao mesmo tempo ela é meio que um lugar fechado. O planetário, no caso, eu creio que muita gente não saiba o que é um planetário. É aquela estufa que você entra dentro, é como se já se visse o céu pro lado de fora? É um ambiente muito interessante. Já entrei nela já, muito bacana. É muito bacana. Então, uma estufa, é meio que um ambiente, é uma semisfera, né? Sim, porque na verdade a sensação é que você tá pro lado de fora, né? Porque aqui a gente sai ali na rua, olha, né? A gente vê as estrelas, mas é como se a gente estivesse vendo a estrela fora do planeta, né? Mais ou menos isso, né? Porque a questão mais importante do planetário é que quando a gente olha no céu noturno que a gente está acostumado, a gente não consegue ver muita coisa, muito por conta da poluição, seja poluição luminosa, quanto pela própria incapacidade do olho de, naquele momento, enxergar muitas coisas. Mas tem um telescópio muito potente sempre nos planetários. Tem. Sim, é que na verdade essa estufa é como se ela inteira fosse um telescópio. Porque o telescópio só vê uma coisa em si. Essa não é pra você ver tudo. Sim. Então ali tem um céu... Tipo assim, o céu da 1h da manhã, o céu das 2h da manhã, não é isso? 3h da manhã, esse é o céu do Brasil. Também tem essa liberdade. Os programas em si que são colocados ali em planetários, eles permitem você observar não só qualquer momento do céu, ou qualquer céu a qualquer momento do lugar específico, mas também qualquer lugar do planeta e também até mesmo de outros planetas. E qual céu que você acha mais bonito? Você tem curiosidade? Da Europa, daqui, da Ásia, do Brasil, América do Norte, América do Sul? Ou você não teve essa curiosidade? Eu tenho muita curiosidade com o céu do hemisfério norte, principalmente, porque como a gente está no hemisfério sul, a gente... Já tá normal, né? Tá meio que, digamos assim, preso a algumas constelações em específico. Cada hemisfério, no caso, hemisfério norte e hemisfério sul, cada um tem suas constelações de destaque.
O hemisfério sul tem constelações mais famosas, mas ao mesmo tempo o hemisfério norte tem mais constelações, principalmente algumas constelações. Zodíacas, aquelas coisas todas, não? Zodiacais são meio que possíveis de observar nos dois hemisférios. Aham. Mas no hemisfério norte em específico tem muitas constelações que eu já vi em alguns momentos, mas bem fracamente, porque geralmente elas estão mais perto do horizonte, justamente por conta do local que a gente está. Sim. Mas que são constelações que são nomeadas geralmente em homenagem a personagens da mitologia grega, como, por exemplo, a constelação de Hércules, Aham. que é uma constelação bem grande no céu. Ela não chega a ser tão visível quanto as constelações zodiacais, por exemplo, mas ela também é bem interessante de se ver. Olha que bacana. E dá uma sensação gostosa, não dá, Luiz, quando você tá dentro daquela estufa? É uma sensação assim, parece que o tempo para, né? Parece que é muito gostoso, Luiz, é muito gostoso. Eu fui em Porto Alegre, no Planetário, lá era estudante, acho que sei lá, na 7ª, 6ª série, fui umas 2 vezes lá. Era bem interessante você ver o céu, né? E depois você poder observar pelo telescópio, né? Foi bem, bem interessante. Mas eu acho que o grande desafio, Freitas, do Luiz Fernando, é que na rede pública ou na rede particular é muito básica as matérias que se dá, né, sobre astronomia. Eu não me lembro da minha época de estudar isso daí, pelo menos. Porque, na verdade, é pela questão da procura também, né? Você tem que começar a procurar em internet algo que tenha um conteúdo melhor, né, para você se qualificar. É por aí? Assim, os materiais didáticos, geralmente, da grade curricular convencional, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, geralmente focam mais na história da astronomia, porque ela é bem interessante, então os estudantes geralmente gostam bastante dessa parte, né, sobre a astronomia, que a astronomia em si é uma ciência bem antiga, vem desde... Leonardo da Vinci era astrônomo, né? Eu acho que era uma das especialidades dele. Então, nos materiais didáticos, geralmente vem muito sobre astronomia grega, sobre Hiparco, por exemplo, que foi um dos principais astrônomos da Grécia, sobre também astronomia indígena, astronomia do Oriente Médio. E nessa parte de história de astronomia mesmo, a parte dos cálculos, geralmente, que as partes mais quantitativas, né, chegam a ser um pouco mais de um nível um pouco mais complexo, geralmente são mais limitadas a, por exemplo, as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, que são os dois conteúdos que mais... os conteúdos, digamos assim, quantitativos, né, com contas e tudo mais, que aparecem em materiais didáticos. Só que isso é muito básico para o que é cobrado em uma Olimpíada. Pois é, aí você tem que começar a pesquisar na internet, em meios mais especializados. Você foi para esse caminho. A gente trabalha principalmente a gente vê principalmente livros, porque existem muitas videoaulas também de professores que são especializados nessas Olimpíadas, só que a partir de certo momento, a partir de certa etapa das seletivas, né, começa a meio que ficar mais escasso, porque conforme vai ficando cada vez mais complexos os conteúdos, conforme fica cada vez mais complexa a cobrança de conteúdos, tá meio que vai afunilando a questão da disponibilidade de materiais, então começa primeiro a ter que procurar em livros, até livros da própria língua mesmo, em português, só que a partir de certo momento também procurar livros em inglês, por exemplo. Então, com relação à física, por exemplo, eu sempre gosto muito de comparar física com astronomia, porque física faz parte da grade comum curricular. Então, é possível ver uma diferença bem clara na disponibilidade de conteúdos a nível olímpico mesmo, dessas duas disciplinas. Então, e a matéria que você mais gosta dessa disciplina é os cálculos ou é mesmo a parte prática? Ficar olhando, analisando? Eu diria que... Um pouquinho de cada, assim? Um pouquinho de cada, porque assim, em comparação com as outras pessoas, por exemplo, eu sempre fui mais da astronomia, meio que... uma mistura entre astronomia teórica e astronomia observacional. Eu via muito pessoal da própria física mesmo, que participava das Olimpíadas de Física e que se destacava bastante na área de astronomia também, por saber em física. Eu sempre gostei muito de física, só que não a nível, ao nível de astronomia mesmo. Digamos assim, eu nunca foquei tanto em física como eu foquei em astronomia. Sim. Então, em astronomia mesmo, eu sempre fui um pouco de tudo. Eu sempre gostei muito da parte observacional, porque eu sempre gostei muito de praticar a questão da memória.
eu sempre gostei muito de coisas relacionadas a isso, né? Memorização, a parte de astronomia observacional em si trabalha muito com isso, sobre a capacidade do estudante de memorizar informações a respeito do céu. Talvez seja por isso também que muita gente não gosta. Sim. Mas é engraçado, Luiz, você falando, não te cortando, é tipo assim, você fala assim sempre, né? Mas é bom lembrar, gente, que ele tem 17 anos, tá? Esse sempre é o quê? Tem 4, 5 anos? Ou antes ainda você já se ingressou, se apaixonou e foi? Só pro pessoal de casa, tá, né? Que ele fala sempre, parece que tem um cara de 35 anos aqui, né? Assim, eu sempre me dediquei na escola, aí é desde sempre mesmo, desde que eu sou estudante. Mas a questão das Olimpíadas aí foi mais, como eu citei, mais no ensino médio que eu fui. Porque até então eu conhecia mais a UBMAP, tanto é que eu participei da UBMAP no 6º ano, por exemplo, só que eu não cheguei a me destacar porque eu não dava muita importância mesmo. Eu sempre Você não tinha estimulação, né? Eu meio que não... Eu conhecia a Olimpíada, mas não sabia o que a Olimpíada poderia me fornecer a partir disso. Ah, sim. A OBA foi interessante porque eu fiz a Olimpíada, só que logo em seguida assim, a princípio eu não fui tão bem na prova, tanto é que eu peguei medalha de prata, mas... Nossa. Então, porque a medalha de prata em si, ela, em comparação com o que eu preciso porque as provas que eu faço hoje em dia da OBA são bem mais tranquilas para mim, justamente por conta de eu ter mais experiência com processos das seletivas, que são bem mais complexos. Sim. Então... Mas dá um panorama para nós, Luiz Fernando, da onde você partiu até onde você chegou nessa Olimpíada, né? Todos os municípios do Brasil concorreram. Quantos estudantes existiam no Brasil concorrendo nessa primeira etapa até você chegar no Rio de Janeiro? Bom, falando do ano de 2024, que foi o ano em que começou as seletivas que me classificaram para a Olimpíada Latino-Americana, se não me engano, em 2024 a OBA teve um recorde de aproximadamente 2 milhões de estudantes. 2 milhões. Participando da Olimpíada em si, Tá. né, participando da prova de fase única que eu citei, que faz nas Sim, escolas. nas escolas. E ali, se não me engano, mais ou menos uns 30 mil são classificados para seletivas. Então, ali é mais destinado, as seletivas em si, destinado... De 2 milhões você passou para 30 mil. Tá. E as seletivas em si, elas são mais destinadas a mais ao pessoal do ensino médio e também do 9º ano do ensino fundamental. Então, meio que já se afunila aí mesmo. Fica mais o pessoal do ensino médio e do 9º ano do ensino fundamental. E ali desses 30 mil, muita gente acaba não fazendo a prova das seletivas, mas ao mesmo tempo muita gente tenta. E no ano de 2024... Aliás, 2025, na verdade, que foi quando teve a classificação para as seletivas Esse ano, presenciais. Nesse ano. Ali foram classificados 440 pessoas, mais ou menos. Geralmente, esse ano teve mais. Geralmente é 200 a 250 pessoas que são classificadas para a primeira etapa das seletivas presenciais. Você vê o funil, Freitas, que ele sofreu. Foi 2 milhões para 30 mil foi para 400. Esse foi o funil que ele passou. E essas 400 aí são selecionadas para seletivas presenciais, que aí sim é um processo muito mais complicado, porque aí sim você precisa buscar a questão financeira para viajar para o Rio de Janeiro, para a cidade lá que eu mencionei, né, Barra do Piraí. Então, aí já se gera alguns custos, por exemplo, custo de viagem, custo da própria inscrição na Olimpíada, nas seletivas. É muito caro? O hotel mesmo, a inscrição no hotel é por volta de R$1.300, então... Nossa! Porque o hotel em si, ele é ótimo. O hotel Fazenda Ribeirão, ele um hotel o quê? 3, 4 estrelas? Eu não lembro as estrelas, mas é bem luxuoso. Assim. Bem luxuoso. A comida, por exemplo, é bem boa. Tá, mas nos 400, só pra gente focar, dos 400, que lugar você ficou? Eu lembro que da classificação geral... Dos 400 eu não me recordo, porque nesse caso era mais para se selecionar para os treinamentos. Mas dos treinamentos em si, eu lembro que eu fiquei em 5ª colocação. Quinta colocação? Me classificou. De 2 milhões, chegar à 5ª colocação. Não é pra qualquer um. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Nossa, né? É muito foco, hein? Isso aí, 6 horas de estudo dia, fora o estudo normal, ou não? Isso é... Aí dependia muito de que etapa eu tava. Eu comecei a focar mais nas seletivas desse ano. No final do ano passado, em dezembro mais ou menos, foi quando eu voltei a estudar de fato. Eu estava mais em stand-by até antes desse período. E ali eu comecei mesmo umas 6 horas por dia, a princípio, resolvendo primeiro listas, exercícios,
focando mais no conteúdo teórico mesmo, no embasamento teórico, na resolução de questões a um nível mais, digamos assim, tranquilo. E ali, mais ou menos em fevereiro para março, que eu comecei aí já um estudo mais intenso. Eu ficava praticamente o dia inteiro estudando. Nossa. Claro que não, tipo... Não, dava uma pausa, né? Claro. Sim. E você precisa ir pra escola também, né? Eu ia pra escola normalmente. Ali, e foi mais ou menos fevereiro, março, que aí eu já comecei a ter um estudo mais intenso no sentido de fazer simulados, por exemplo, que é algo que eu acho que é até importante mencionar. Numa Olimpíada, ela não exige só conhecimento teórico, mas também um conhecimento até bem emocional, digamos assim, que a questão do tempo em provas a nível de Olimpíada, diferentemente do que é na escola, por exemplo, na escola o problema das provas costuma ser mais a questão do conteúdo, de conhecer bem o conteúdo para conseguir resolver as questões, mas nas Olimpíadas também tem muita questão do tempo, que principalmente nas últimas etapas, a prova em si ela é feita com o objetivo de não ser completada, no sentido de que a prova é 4 horas de duração, digamos assim, mas a quantidade de questões e o nível das questões é feita para você fazer o máximo de questões possível, mas você o menor tempo. Então você fica meio que numa batalha para conseguir o máximo de pontos possível. Então, e nisso você junta várias habilidades. Claro, embasamento teórico, também a questão do controle de tempo, de você ter noção de quanto tempo falta, do que você precisa fazer, de que caso você precise acelerar, e também da sua habilidade de, digamos assim, navegar pela prova, no sentido de que, por exemplo, em uma prova com 10 questões, a nível de Olimpíada, cada questão vai ter um peso diferente, né? Cada questão vai valer uma quantidade de pontos, e ali você precisa ter uma habilidade, por exemplo, de conseguir identificar quais questões valem mais a pena você fazer, quais questões você domina mais, né? Os conteúdos. Luiz Fernando, você chegou na quinta colocação. Te dá direito a você ir para que outro projeto? Ir para o latino-americano? Então, os primeiros 10, 15 podem ir para o latino-americano? Os primeiros mesmo são destinados à Internacional de Astrofísica, que costuma ser a mais complicada, porque aí exige mais conhecimento de física mesmo. A Olimpíada Latino-Americana, a princípio são 5 pessoas, é uma equipe de 5 pessoas, mas esse ano em específico, que é até importante mencionar, porque muita gente me pergunta, a Olimpíada Latino-Americana desse ano, em específico, vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro mesmo, no mesmo local em que acontecem as seletivas. Muita gente me pergunta sobre a Olimpíada Latino-Americana vai ser no Brasil, até porque é meio estranho, né? A Olimpíada ser internacional, mas ao mesmo tempo acontecer no Brasil. Mas é porque... Mas o Brasil faz parte. É internacional quem vem lá pra cá e internacional quem vem lá pra cá, né? Então. É internacional porque pessoas de outros lugares vêm pra cá, né? Por isso que define se ela é internacional ou não. Porque eu falo que é no Brasil e aí o pessoal pergunta justamente, mas não era internacional. Porque o pessoal é bem ignorante, bem leigo, né? É pessoal ruim de geografia. Uma coisa que me chama muita atenção, eu vejo lá no exterior, né? Não sei se acontece aqui no Brasil, especificamente nessa Olimpíada, mas eu vejo assim muito olheiro nos Estados Unidos, na Europa, de faculdade, professor de faculdade, daqueles alunos que se destacam para você dar bolsa de estudo. Acontece isso também nessas Olimpíadas? Gente das faculdades fica de olho nesses alunos que se destacaram no teu caso, de dar bolsa de estudo? Vem para o Rio, vem para São Paulo, tem essa proposta? Acontece bastante. Tanto aí a mamãe chora, não vai não. E você teve essa proposta já? Eu não cheguei a ter essa proposta, mas eu até poderia buscar, tipo, algo que... faculdade, geralmente, a gente sempre é instruído a buscar inscrição em faculdades estrangeiras, por exemplo, com Olimpíadas, mas também é muito comum colégios oferecerem bolsas, como, por exemplo, o próprio Farias Brito, que é um colégio muito forte nessas Olimpíadas. E então, se você participa de uma Olimpíada, se você foi classificado, por exemplo, para uma Olimpíada Internacional e quer buscar alguma bolsa com base nesse seu desempenho que você teve, é bem interessante, costuma ser bem possível. Porque esses colégios e também as faculdades, claro, também estão bem interessados em Olimpíadas Internacionais, justamente por conta que é muito diferente de um processo de vestibular, por exemplo. É muito mais dedicado à área que a pessoa geralmente quer seguir, né? Então, se a pessoa vai para uma Olimpíada Internacional de Física, é muito provável que ela vá cursar Física, por exemplo. Então,
Luiz Fernando, uma coisa que me chamou, o Freitas falou um dia para mim de você, e depois eu vi uma entrevista tua na Rádio Patriarca. E naquela entrevista que eu vi você falando, estava a tua professora junto, numa das entrevistas, né, que você deu para a Rádio Patriarca, eu estava. Foi essa que você estava com a tua professora. E eu estava apreensivo com você, né? Porque eu via da tua dificuldade de conseguir ir para o Rio de Janeiro, né? Passagem, né? Não sei se vocês foram de ônibus ou de avião. Para mim, na minha cabeça, tem que ir de avião, até para você descansar, ter conforto e tudo mais, né? E eu via a batalha e o sofrimento. Como é que é essa relação com o poder público municipal, estadual? Eles têm te ajudado, não têm te ajudado? Como é que está essa batalha aí, né? Que a gente tem que falar disso para tentar conseguir, né, que você vá em outros eventos também. Essa é uma história bem longa. Com o tempo foi melhorando essa situação. Desde que eu fui classificado para as seletivas presenciais, que aí sim exigiu a questão financeira, um aporte financeiro. Desde esse princípio, desde esse momento, eu comecei a buscar apoio financeiro, né? A gente começou com a vaquinha no início, e desde então teve vários tipos de apoio. A vaquinha, justamente, apoio de comércio em determinados momentos, e também, claro, da prefeitura, que eu posso falar que me apoiou bastante, que foi, digamos assim, melhorando com o tempo, porque a princípio não existia uma forma formalizada de apoiar financeiramente um estudante nessa questão. Então, algo que eu sou bastante grato justamente por terem, pela questão da prefeitura, ter buscado uma forma de conseguir me apoiar nesse sentido. E a minha ida, por exemplo, para a Olimpíada Latino-Americana está sendo custeada pela prefeitura, então é muito importante esse apoio justamente porque é algo que é praticamente impossível de partir do próprio estudante, uma vez que os custos são bem altos e Sim, claro. a Olimpíada em si, ela não... A Olimpíada, né, a organização da OBA, ela não fornece, né, recursos. Então, essa etapa que vai ser no Rio de Janeiro latino-americano, a prefeitura de Cacilândia está investindo em você, é isso? Com o tempo foi se formalizando um projeto. Que parabéns ao prefeito, né, de investir nesse menino, né? Ver a batalha toda dele e investir nisso. Poxa, isso aí é fantástico para o nosso município ter essa visibilidade a nível nacional, e o Luiz Fernando ter a oportunidade de estar lá, né? Então, os parabéns que a gente presta aí para a prefeitura. Na outra Olimpíada você teve muito mais dificuldade, né? Eu consegui, ainda bem, porém ainda assim tive que buscar de várias formas, né? Vaquinha, apoio de comércio. Teve um apoio da prefeitura também naquela época, mas teve que meio que buscar várias alternativas mesmo. Sim. Até porque não é uma viagem somente, né? Da parte das seletivas em si, em cada ano são... A viagem é o mais barato, né? Na verdade. Você fica lá, você tá amparado psicologicamente, emocionalmente para fazer uma prova. Sim. Que ela é feita para você não terminar, isso tudo conta, né? Então você precisa sair daqui tranquilo, né? Muito bacana. Assim, eu conheci você agora recentemente, mas foi até o Corino que me apresentou você, né? Ali do Cacilândia Urgente. E eu achei bacana a sua história e, assim, muito pouco divulgada na cidade. Muito pouco. Né? Muito pouco divulgada. Eu acho que deveria... Imagina uma cidade grande, Campo Grande, Rio Preto, um aluno chegar em quinta colocação, partindo de 2 milhões. Imagina a divulgação que ia ter, né? Nossa. Não sei lá, porque se faz uma campanha R$10 cada um no Pix, uma cidade de 24 mil habitantes... Né? Junta essa despesa rápido e não pesa para ninguém, né? Não. Você foi com a tua professora? Nesse ano em específico eu fui sozinho, durante todas as etapas. Em 2024 você foi sozinho? Não, aí em uma etapa eu fui com a minha irmã e nas outras eu fui com a minha mãe. Tá aí essa de 2025, que vai ser no Rio de Janeiro, você vai sozinho? Eu vou sozinho também. Vai sozinho. Aí, ó, mais um desafio, hein? Mais um desafio. Aí você chega, compra até o Rio,
ou você já compra direto para São Paulo você pega para lá? Eu já fiz alguns caminhos diferentes. Eu já fui até São Paulo, de São Paulo para o Rio, São Paulo para Barra do Piraí direto, na verdade. Só que o caminho que eu segui mais vezes foi inicialmente para São José do Rio Preto, tudo de ônibus, no caso. Sim. Inicialmente para São José do Rio Preto, de São José do Rio Preto para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Barra do Piraí. Porque... Nossa, aí você vai e volta, você tem que voltar, né? Só que assim conseguimos reduzir os custos nessa parte. A duração da viagem em si, ela é bem pesada nesse sentido. Pelo que eu me lembro, dá mais ou menos 1 dia e meio de viagem, contando com espera. Quando que é essa? Você tem que ir ao Rio de Janeiro? Que mês que é? A Olimpíada Latino-Americana agora começa já... ela começa formalmente no dia 1º de setembro, só que eu tenho que viajar praticamente já no dia 30, porque é no dia 31 que a gente começa a se encontrar, né? A equipe começa a se encontrar. Eu faço um apelo, né? Eu acho que o Freitas faz da mesma forma, que ele não vai de ônibus, tem que ir de avião. Para o conforto, para a segurança, para estar bem, né? Pega em Rio Preto, né? Faz escala em São Paulo, pega para o Rio de Janeiro. Tem que ser isso, né? Pô, vamos investir num menino desse, né? Nossa, vale a pena. Um dia e meio de ônibus, não, isso aí não tá certo. Não, tem que ir de avião. Fica muito mais barato. Também acho, né? O molho de avião, de ônibus é muito mais caro do que o peixe do avião. Sem dúvida. Muito mais caro. Né? É bom tá olhando. E você aí que tá olhando a gente, né, nesse dia de hoje, se você puder ajudar, vamos deixar o Pix dele embaixo aqui. Você tem Pix, né? Tem. E amanhã também na página do meu Instagram, da barbearia. Isso aí, vamos pedir uma ajuda, vamos gravar um videozinho pedindo eu acho que também uma ajuda. O Rodrigo, nosso prefeito aqui, vai se sensibilizar. Ele é uma pessoa que voltada, né, para a educação, gosta que as pessoas invistam, né? Ele quer uma cidade transformada, né? Eu tenho certeza que ele assiste podcast, tenho certeza que ele vai se sensibilizar, né, Freitas? Vai sim. E arranjar meio, né, que ele vá de avião, né? Dá um conforto para esse menino. E avião, aí, né? É bom estar lembrando você, vai de avião. Avião hoje, dependendo do lugar, é mais barato, tá? Sem dúvida. A gente está pensando na comodidade e também no custo. É mais barato. Comprando, sabe? É caro, sei lá, eu quero ir agora. Exatamente. Mas aí é caro. Exatamente. Mas antecipando a compra, né? Antecipando a compra, você compra passagem por R$99. Né? Aí você pega um Uber e vai para a rodoviária depois, com maior facilidade. Eu não sei, Barra do Piraí, do Rio de Janeiro a Barra do Piraí é muito longe. Aí você volta sentido São Paulo. Não sei, eu digo assim, a distância é muito grande? Dá uns 150, 200, né? De ônibus eu lembro que é mais ou menos umas 2 horas e meia. Só que tem muita questão do trânsito. Porque é muita curva também, não acelera não. Lá é diferente. Lá a pegada é diferente. Fica assim, né? Rio de Janeiro... desse jeito, né? Mas fica aí o nosso apelo, tá? Depois vamos deixar no Instagram também, o número do Pix dele, se você puder ajudar. Gente, R$10 é uma boa ajuda. R$10 de 100 pessoas... Olha aí pra ver quando que não vai dar. É verdade. Né? A gente já consegue aí custear a ida e a volta dele. Boa ideia. Né? Fácil. E R$10 é uma Heineken que você toma. Menino que merece. Né? Merece. E a gente, né, gente? Vamos valorizar, vai estar levando o nome da nossa cidade e tá levando, né? Imagina, 2 milhões de pessoas, ele chegou, tá em 5º lugar. Isso é... feito histórico, né? O menino tem muito foco, tem... muita personalidade, né? E vai sozinho ainda pra essa prova ainda, né? E vamos falar... Qualquer um. E vamos falar de... E aí, mas você namora? Não? Você tem que optar, né? Eu namoro ou estuda, né? Eu não namoro, não. Eu então, umas crush. Mas eu sempre foquei bastante no estudo, só que eu também sempre tentei me... Tem que relaxar também, né? Dar uma tranquilizada. Achar uma costelinha, trocar a saliva é bom, né? Você não... Qual que é o hobby do Luiz Fernando? Qual que é o hobby? O que você gosta de fazer no fim de semana? Na verdade, eu sempre tive hobbies indiretamente relacionados ao estudo, digamos assim. Eu sempre gostei muito de programação, porque é algo que eu quero seguir também. Mas gosta de música, gosta de sair, esporte? Eu gosto também eu gosto de academia, eu faço academia. Eu sempre gostei muito de sair também com os meus amigos. Então, eu sempre fui um pouco mais fechado, por conta indiretamente dos estudos, só que também eu sempre gostei muito de vez em quando me desconectar, porque a questão psicológica também é muito importante nesse sentido, então... Mas você se cobrar demais também, né? Tem essa questão também.
principalmente nas etapas, digamos assim, nas etapas, Aham. na parte pré-etapa, né, nas últimas semanas, digamos assim, de preparação, que costuma ser mais intensa a questão dos estudos, e ali costuma ser até, às vezes até mais pesado do que na hora da prova, porque você tá nos seus últimos instantes de preparação, então você às vezes não sabe o quão que você precisa estudar, porque é algo que eu senti ao longo do tempo que eu fui estudando para essas etapas é que o conteúdo nunca vai acabar, no sentido de que É infinito, existe uma né? lista de conteúdos, só que essa lista de conteúdos é enorme e você até pode conseguir concluir a lista de conteúdos, só que sempre vai ter algo novo para estudar. Até porque algo que eu sempre gostei muito de Olimpíadas, mas que ao mesmo tempo sempre complicou minha vida, né? É que, diferentemente da prova de escola, por exemplo, é que Olimpíadas, a nível internacional principalmente, podem cobrar ter conteúdos que não estejam na lista de conteúdos. Então, você pode, por exemplo, estar preparado para uma prova de astronomia e chega na hora da prova e cair algum conteúdo relacionado a eletromagnetismo, por exemplo, que é um conteúdo de outra área, né? Da física, porém não da astronomia em específico. Então, você tem uma questão de eletromagnetismo relacionada à astronomia, claro, astrofísica principalmente, e é algo que você provavelmente não vai estar preparado. Então, é aquela coisa, meio que você nunca vai estar preparado para uma prova desse nível. Então, é realmente para selecionar os melhores. Porque você conseguir dissertar sobre alguma questão que você, às vezes, nem saiba muito conteúdo, mas que você precise desenvolver o seu raciocínio ali na hora, é algo que, de fato, faz jus ao nome de uma Olimpíada Internacional. E também de um processo para chegar em uma Olimpíada Internacional. E Muito nesse caminhar aí de estudante, você já fez alguma prova do Enem? Já no primeiro ano do ensino médio, eu fiz o Enem como treineiro. Digamos que foi uma das provas que eu mais foquei nesse ano. Eu foquei bastante em redação e parte de matemática. E como é que você foi? Em redação, eu lembro que eu fiquei com 940 pontos. Você faz aula Meu com Deus. Você faz aula com a menina lá? Larissa? Não. Com a Larissa? Até então, eu só fazia um cursinho online, na verdade. Online. Que na verdade, eu assistia as aulas pelo YouTube, né? Aulas Vamos ver, você fez 900 e quanto na redação? 940? 940. Nossa. E nas outras provas, como é que você foi? Eu lembro que em matemática eu fiquei, acho que por volta de 840 pontos. O teu corte foi quanto? Você lembra? A nota média? É. Acho que foi 710, 720, alguma coisa assim. Sua deficiência é qual matéria? Inglês? Acho que principalmente linguagens. Linguagens. Que, na verdade, eu sempre... Literatura português. É porque não é a área apaixonante dele, né? Ele gosta mais de exatas, né? É normal, isso é normal. Sim, Eu lembro que no Enem... Na verdade, isso não é uma deficiência, né? Esse é o estudo brasileiro que obriga a gente a ter essas deficiências, na verdade. A biologia deve apanhar também. biologia eu também sou mais fraco, assim. Sim. Não é paixão, né? Não tem prazer. O negócio é você olhar assim, nossa, esse cálculo aqui, nossa, vai dar 10 linhas, que delícia, né? E vai, pá. Eu acho que é isso que te motiva, né, a fazer, né? Interessante ouvir o Sérgio Cortella falar uma coisa que é muito certa e poucos pais fazem. Que se o seu filho tem uma deficiência em biologia, ele é excepcional em física, e você quer incentivar o aluno, né? O filho, né? Você vai contratar um professor de que área? Da que ele é muito bom ou do que ele não tem certa deficiência? Todo mundo vai falar, né? Não tem deficiência, né? Mas não, você tem que procurar excelência. Procurar um professor para que seja uma inspiração, porque ele tenha tirar notas maiores ainda, né? Eu fiquei muito pensativo, você tem razão, é por aí mesmo. Sim. Eu não sei se você escutou um matemático famoso também que tem, eu vi ele no Instagram, num Reels, ele contando que a menina só reprovava em matemática. E aí ele pegou a prova, fez uma prova normal pra ela reprovou. E ela ia ser reprovada. E aí ele fez uma outra bem fácil, ridícula, e fez. Ela reprovou. Aí falou, mas não é possível. Aí ele catou e fez uma muito fácil, com perguntas nada a ver, muito simples. E aí ele perguntou pro pedagogo, ela vai ter acesso a essa prova? Não, de jeito nenhum. É preciso de quanto? Aí ele colocou, não quero nem ver a prova. Passou. Aí ele foi, anos depois, ele começou a pesquisar a vida dela e ela passou em primeiro lugar na PUC, né, em psicologia.
e ela por 2 anos, ele acompanhou ela por 2 anos, era a melhor aluna de psicologia da PUC, né? Ele falou assim, e eu poderia estar reprovando a melhor aluna da PUC, né? Por causa de uma coisa que muitas vezes era comigo o problema, dentro dela era comigo, e ele fez essa análise, né? E é bacana quando o professor tem esse feeling, né? Porque tem professor, talvez você tenha, nossa, isso parece que meu santo não bate desse cara, né? Muitas vezes não é que ele é ruim, nem que ele é bom demais, mas a questão de afinidade, né? Isso acontece com todo mundo, né? Mas você está falando, né? Quantos e quantos gênios tem e que tiveram essa mesma história, né? Foram um fracasso e depois na vida adulta eram gênios, né? Os consagrados, né? Tem muito disso, né? Muito, muito disso. Não, mas que bacana. A gente fica feliz aí realmente com a sua dedicação. Que eu acho que você, talvez, eu não sei como é que é a sua vida no Instagram, mas talvez se você começasse a divulgar-se um pouco mais, talvez uma coisa que você goste, mas te ajudaria. Você começar a dar algumas aulinhas básicas daquilo que você domina com certa facilidade, pequenos posts, eu acho que ia fazer você crescer e até você dando aquela mini aula, você vai memorizando e vai ficando cada vez melhor para uma prova, para alguma situação. Acho que é um caminho que você pode, não é usar a rede social para ficar vendo vídeo dos outros, pelo contrário, para contribuir pro ensino. Eu acho que vale a pena, não sei a forma, não sei se você gosta também, mas você vai usar o Instagram para divulgar o seu nome, mas ao mesmo tempo para dar mini aulas daquilo que você realmente gosta de fazer. É um caminho bacana. E a internet está aí, é o futuro, não tem como a gente correr dela. Não correr é um problema. E a astronomia parece que deu um boom, né, na internet, como tem agora, né? Como tem se falado da astronomia. Muito, né? Muito. Tem alguém que te chama a atenção na astronomia? Alguém que você goste de ler? Eu gostava muito na minha época Carl Sagan. Achava muito interessante. Eu tinha um programa na Rede Globo, não sei se você lembra. E era muito legal, Carl Sagan. Tem alguém que você gosta, que tem afinidade? Eu gosto muito da metodologia de ensino de alguns divulgadores científicos. Eu gosto muito de um canal que muita gente até não conhece, na verdade, que é um canal que é mais focado em matemática, na verdade, e é um canal em inglês, que é o Three Blue, One Brown, que novamente, é uma pessoa que que as pessoas não costumam conhecer muito, mas eu gosto muito da didática dele, principalmente por ser uma didática muito visual. Como você tinha mencionado, eu já pensei em um projeto de divulgação científica no próprio Instagram mesmo. Sim. Que seria baseado e inspirado principalmente nesse canal que eu citei, que como eu falei, é uma metodologia muito visual de explicar conceitos, e aí que eu acho mais interessante, é explicar conceitos extremamente complexos de uma maneira simples, de divulgação, né? De uma maneira que uma pessoa qualquer consiga entender, justamente por não precisar de um embasamento teórico para conseguir entender aquele conceito em específico. Eu lembro de um vídeo desse canal em específico falando sobre astronomia, astronomia especificamente, que na verdade era um matemático famoso chamado Terence Tao, falando sobre alguns métodos de medição de distâncias em astronomia, que é algo que se vê bastante, né? Porque algo que as pessoas costumam ter muita dúvida é sobre a questão do quão grande o espaço é e quais que são as distâncias relativas entre os astros, como, por exemplo, a distância entre um planeta e outro, a distância entre uma galáxia e outra. E, evidentemente, são distâncias bem grandes, que não se mede com uma régua, por exemplo. Então, eu gostei muito desse vídeo, justamente por ele explicar de uma maneira bem fácil a maneira pela qual os astrônomos conseguem medir essas distâncias absurdamente grandes, desde as distâncias entre planetas até as distâncias que a gente chama de distâncias cosmológicas, né? Distâncias entre galáxias. Não dá para verificar, né? Você tem que acreditar na matemática, né? É muita questão, novamente, nunca uma medição direta, né? Você nunca mede diretamente, você sempre desenvolve algum método matemático para conseguir medir indiretamente essa distância. Como, por exemplo, a forma mais clássica de medir uma distância, por exemplo, é por meio do paralaxe, que a gente chama. Que você... Foi um indiano que desenvolveu essa fórmula? Um indiano? Eu não lembro agora. Eu acho que...
Eu lembro que é um método bem antigo, só que eu não lembro... Tem um indiano que ele desenvolveu as maiores... o mais desenvolveu fórmulas matemáticas. O Ramanujan, né? Cara fora de base. Cara é um monstro, né? Então... A astronomia, ela é... Ao mesmo tempo que ela é muito cativante, ela ao mesmo tempo pode confundir bastante as pessoas justamente por essa... Digamos assim, essa... dúvida que muitas pessoas têm sobre assuntos que realmente não são muito simples. Sim. Como, por exemplo, um assunto que eu sempre gostei muito de astrofísica é sobre cosmologia. Que muitas pessoas já costumam ter muita dificuldade justamente no que é cosmologia, porque não é um conceito muito simples, né? Falar em cosmologia como o estudo da evolução e desenvolvimento do universo já é algo meio complicado. Mas por exemplo, na cosmologia que se estuda, por exemplo, o modelo do Big Bang, que é algo que costuma aparecer bastante em canais de divulgação científica. Bacana. Então... Eles querem sempre partir daí, não é? E aí, você, quem vai por esse caminho, Luiz? Geralmente o cara vai virando ateu, né? Ou vai virando gnóstico, né? Que o agnosticismo é um ateu medroso, né? Não acredito nem que não tem, né? É meio teoria de Pascoal. Mas... E aí, como é que é isso? Você vai... Poxa, eu não acredito nisso, cara. Ser muito casual, né? Teve uma explosão e tudo se transformou. Cara, eu não acredito nessa casualidade. Primeiro, quero a tua opinião. E outra opinião que eu gostaria de ouvir você nós temos hoje, não é bilhões de planetas, é bilhões de galáxias. Existe vida fora da Terra? Esses são dois temas interessantes. Falando em específico sobre a questão do Big Bang, as pessoas costumam achar que é uma questão muito espinhosa, no sentido de que seria, até então, um embate entre religião e ciência. Só que, a princípio, na verdade, não é. A questão do Big Bang em si é importante aparecer na divulgação científica justamente para desmistificar, né? Porque eu gosto sempre de explicar um pouco da história do modelamento, do que é o modelo do Big Bang. O Big Bang em si, ele na verdade é um nome para um modelo que é adotado na cosmologia moderna e que data de mais ou menos 1930 para frente. Então é um modelo antigo ao mesmo tempo que é meio recente na comunidade científica. Foi desenvolvido inicialmente por um padre, então o padre chamado Georges Lemaitre, que era um matemático belga, se não me engano, que ele era matemático, não era nem a especialidade dele astrofísica, mas que ele, com a habilidade matemática que ele tinha, ele conseguiu desenvolver algumas equações formuladas por Albert Einstein, da relatividade geral. Sim. E a partir disso ele chegou em um resultado que ele formulou como sendo o que hoje a gente conheceria como Big Bang. Então, bom, aí já se tem algo que pode abrir uma dúvida, que é um padre formulou a teoria do Big Bang, então já é algo muito interessante. Até porque o Big Bang aí já entra em algo que as pessoas costumam ter muita confusão, que na verdade o Big Bang ele não explica a origem do universo. Não. Essa é a grande confusão, né? Que sim, na verdade, ele explica a evolução do universo. Sim. E que essa é o objetivo principal da cosmologia. Darwin também tentou explicar isso, né? As pessoas que confundem, né, interpretam Darwin. Darwin não queria falar que hora nenhuma que o homem veio do macaco. Ele estava falando outra coisa. Quem começou a vir depois de Darwin começou a falar essas coisas, né? Igual o Big Bang da mesma forma, né? Há uma certa ignorância, talvez religiosa, né? Que vai mistificando o negócio para querer ir contra a própria ciência, né? Anos de estudo, muita gente estudando em si, porque a princípio, né? Geralmente as pessoas são mais criacionistas, né? Principalmente o sul-americano, né? Ele é muito criacionista, né? Deus criou tudo e tal. E Deus criou também o Big Bang, ponto, né? Até partir disso. E o Big Bang é a forma de explicar como tudo se formou, como tudo aconteceu. E talvez seja a forma mais fácil da gente entender algumas coisas que a gente vive, né? Todos os dias a gente não percebe, né? Igual uma lua, o céu, a estrela, a importância da lua em várias estações dela, em várias estações não fases, né? Em várias fases dela, e que sem ela a gente não sobreviveria, né? Então entender isso e as pessoas meio que parece que fogem desse tipo de informação, preferem, isso é coisa do diabo, né? Isso é coisa das ciências, não é de Deus, né? Tem muito isso. E você com
com essa idade? Você vê assim, é dessa forma? Então, a ciência ela nunca se propôs a entrar em embate com a religião. Em si, a palavra que a ciência tem sobre a origem do universo, diferentemente do que muitas pessoas pensam, é que, na verdade, a ciência não sabe a origem do universo. Então, justamente por conta que a cosmologia, como eu citei, ela se propõe a explicar como o universo evoluiu. Só que como o universo surgiu, na verdade, a princípio não é nem muito possível de se estabelecer um pensamento científico sobre isso. Porque fato é que o universo existe, mas pensar em algo que antes dele é muito complicado, né? Porque aí você entra até em um embate, muitas vezes, filosófico sobre a questão, justamente, da origem do universo. E aí... Mas todo astrólogo ele é um pouco filosófico, né? Eu acho que não tem como você não ser, né? Principalmente essa matéria que você gosta muito de observação, né? Porque você usa um pouco da filosofia para poder estar observando algumas galáxias, algumas posições de estrelas. Você não a minha pergunta aí, a segunda. Não explicou? Não, respondeu a segunda, ele não respondeu. Sobre a questão da vida extraterrestre. Então, só complementando a questão da filosofia, na verdade foi daí justamente que a física, inclusive, surgiu. A física, antes dela se estabelecer como uma disciplina exata, digamos assim, ela era conhecida como filosofia natural. Então, a explicação filosófica para as coisas da natureza, Aristóteles, por exemplo, falava sobre a questão dos corpos graves, e daí que surgiu a questão do conceito de gravidade, que, segundo Aristóteles, era, digamos assim, da natureza dos corpos retornarem aos seus locais naturais, digamos assim. Então, se você pega um objeto e leva ele até uma certa altura, a tendência natural dele é voltar para o seu estado natural. Sim. Então, daí que se fala sobre os corpos graves. Então, tem muita questão da relação da filosofia também com a astronomia, até porque a astronomia ela instiga bastante o espírito filosófico de todas as pessoas. E já entrando nessa questão filosófica, falando sobre a questão da vida extraterrestre, a princípio, até o momento, não se sabe nada confirmado, no sentido de que não se sabe se existe, de fato ou não, vida extraterrestre. De fato, existem... É uma questão aí justamente filosófica e, ao mesmo tempo, matemática, no sentido de que não sabemos se existe vida, mas sabemos que há muitas portas para se existirem vidas, no sentido de que existem bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, cada estrela pode ter ali ou não vários, ou até mesmo até vários planetas, e que desses planetas muitos podem abrigar vida, como por exemplo a Terra abriga vida. Então sabe-se com toda certeza que o surgimento da vida em um planeta é algo muito provável, mas diante de todas as possibilidades, diante de todos os planetas existentes, existe-se, sim, claro, a possibilidade de existir vida. Então é muito da vontade humana, digamos assim, de detectar essa vida, essa possível vida extraterrestre, mas ao mesmo tempo a dificuldade não é só, claro, da vida existir, mas também da vida ser detectada de alguma forma. Sim. Eu acho que matematicamente uma bactéria não pode ser considerada. Porque a gente fala vida, que dá-se um certo valor mediático, talvez. Achou uma bactéria em Marte, né? Um trenzinho. Aí, tipo assim, dá a mesma importância e as pessoas que estão do lado de cá acham que é uma vida pensante igual nós. Porque só no planeta Terra vai existir um homem igual nós. O pulmão tem que estar exatamente onde ele tem que estar. O estômago tem que estar exatamente onde ele tem que estar. Para isso acontecer, o nosso corpo não está aqui aleatoriamente dessa forma. Ele só funciona na Terra porque ele é dessa forma. Se ele sair daqui, nada disso aqui funciona. Né? Nada funciona. Então, pode existir vida, mas não igual a gente. Está muito longe de existir. Porque quando a gente tem essa... Que é bom a gente tá falando sobre isso. Você é muito melhor do que eu nisso, né? Vixe, não dá nem para comparar, mas vida... Quando se trata de ser humano, nós aqui, ser homem, mulher, criança, é impossível do ponto de vista físico ter vida em outros lugares dessa forma. Porque o pulmão tinha que estar em outro lugar. A orelha tinha que estar em outro lugar. O labirinto que faz a gente se equilibrar tinha que estar em outro lugar. Eu acredito que matematicamente é impossível não ter vida. Só ter vida na Terra. Agora, deve existir uma vida mais evoluída que a nossa e menos evoluída, né? Eu acho que isso a gente vai achar em outros planetas. Igual a nós, concordo com você. A gente não vai achar que nem um ser humano.
mas uma outra forma de vida até inteligente a gente vai achar. Acho que matematicamente é impossível não achar, né? É bilhões, trilhões de planetas, como é que não vai achar? A questão que você abordou, acho que é interessante. Nós não temos hoje tecnologia suficiente para detectar, né? Até onde que nós conseguimos detectar, né? Agora com esse telescópio Hubble aí, conseguiu atingir alguns lugares, mas a gente está aqui na nossa periferia, na Via Láctea, né? Só não consegue passar muito disso, né? Você vai até Vênus, até Mercúrio, até Marte, não passa disso. Então, acho que falta tecnologia para nós. Ou é muito frio, ou é muito quente, né? Ou é muito frio, ou é muito quente, ou é cheio de uma atmosfera totalmente complicada, cheio de ácido, sei lá o que tem, né? Gases, né? Não sei o nome técnico para dar, que é igual nós, é impossível. Agora, vida mais evoluída, depende do que nós podemos chamar de evoluído, né? Isso é muito... Não quero ser Paul Sartre, mas é bem relativo, né? Mas, olha, muito obrigado, viu, por estar aqui, né? Foi muito legal. E o que eu vejo dessa conversa, além do conhecimento, da sabedoria dele, é o foco, né? O objetivo de estudar. Disciplina, né? 6 horas, né? O dia todo estudando. Fácil, né? E a dificuldade, né, Freitas? Porque o assunto que ele gosta, que ele estuda, é um assunto que tem pouco na nossa grade curricular. Ele foi atrás, né, dos objetivos dele. Poxa, conte com a gente, conte com a divulgação do que vai vir aí, né, nessa Olimpíada aí, latino-americana. Traga essas novidades para nós quando você retornar do Rio de Janeiro. E vamos estar torcendo, né, Freitas? Por ele aí muito, para que ele saia muito bem aí. Você estando lá, se quiser ligar, gravar um vídeo, colocar pra gente, a gente postar no Stories também, tá? Pode fazer uma chamada com a gente, olha, eu tô aqui, esse aqui é o hotel, né? E falar pra turma também tá torcendo, mandando, eu acredito muito nessa energia positiva que as pessoas colocam sobre outras pessoas, sabe? Tanto as negativas também acontecem, né? Mas a positiva vai ter muita gente torcendo por você, né? Com certeza. E parabéns, sucesso, né? Quero parabenizar não só você, mas a tua mãe, o teu pai também, né? Que não é fácil. Sem dúvida. Né? Eu sei que só tá onde tá porque houve uma certa dedicação, mas um dos dois ali são pilares na sua vida que te dá condições de você ser autodidático, te dá condições para chegar onde você chegou. E é isso aí, você vai longe, né? Você é um menino bom, se expressa muito bem. Você viu a forma que se expressa, o vocábulo muito bem, já tá... Nossa, né? Super maduro, né? Para 17 anos, tá muito acima da média, né? Muito, né? Parabéns mesmo. Parabéns. Gente, e é isso aí, a gente tá aqui... Mas você não... E aí, Deus? Antes de terminar aqui, gente, espera só um tiquinho. E aí, Deus? Vai perdendo esse... Vai tendo esse paradigma, Deus, não sei... Ou não, você... Não, eu aprendi assim, sou assim... Por mais que o conhecimento venha... Eu ainda continuo acreditando, não? Bom, eu sempre fui religioso, a minha família sempre foi muito religiosa. E com relação ao estudo, muitas pessoas podem, evidente, em algum momento desacreditar, mas ao mesmo tempo, algo que eu vi bastante acontecendo, as pessoas, na verdade, começarem a acreditar ainda mais. O que está no imaginário comum é que as pessoas que estudam essa parte costumam ser mais descrentes em Deus, e na verdade eu percebi o contrário. Eu vi muitas pessoas bem religiosas nesse meio, então é o que eu sempre falo, a ciência em si nunca se propôs a entrar em embate com a religião, então para algumas pessoas pode, na verdade, endossar ainda mais a questão religiosa. Como eu mencionei, eu sempre fui religioso, então eu nunca desacreditei por conta do estudo de astronomia. Então, na verdade, é só uma questão que pode, digamos assim, ajudar ainda mais na questão espiritual, no sentido de que você pode entender mais sobre a questão religiosa estudando sobre essa questão, sobre essa parte, né, de astronomia. Então, é uma questão muito importante. É uma questão que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas sobre, mas que
O que eu digo é que, bom, a ciência nunca foi inimiga da religião. Tanto é que na história da ciência sempre teve muita questão religiosa por trás. Então, é algo que eu acho importante as pessoas terem uma noção, né, de que a ciência não é inimiga da religião. Então, toda essa questão eu acho muito importante. E é uma questão filosófica, né? Toda a questão religiosa sobre a existência de Deus e tudo mais. É uma questão que perdura na humanidade há muito tempo. E como você tem vários cientistas, por exemplo, Isaac Newton era muito religioso, né? Então, eu também sou religioso. E eu sempre acreditei, né? Desde o princípio. Então, acho bastante interessante essa questão. Olha, bacana, bacana. Muito obrigado, viu, pelo carinho, muito obrigado por ter dizimado parte do seu dia aí, parado um pouquinho de estudar para estar aqui com a gente, viu? É enriquecedor ter você aqui, que acredito que você vai ser fonte de inspiração para essa molecada nova que tá aí, né? E olha, para você pode estar estudando na periferia do seu bairro, na periferia da sua cidade, se você realmente quiser, olha, a internet tá aí a favor de quem quer estudar de uma forma extraordinária. E ele aqui, olha, 940 na redação, fazendo aula pelo YouTube, né? Então, você pode chegar, crie o seu caminho, seja um sucesso, porque você pode, independente de onde você estiver. Basta você se encontrar naquilo que realmente te dá prazer em fazer. E daí você vai, né? Sem dúvida, né? Foco é tudo. Foco, persistência, e o Luiz Fernando tem de sobra isso, né? Então, eu acho que esse podcast serve de lição para essas pessoas. Então, aí, os estudantes, foquem, tenham persistência que você vai conseguir os seus objetivos. Você conseguiu, né, Freitas? Com foco, sacrifício, ousadia, né? E todos os seus objetivos você conseguiu. E muitas vezes a gente não sabe aonde a gente pode chegar, né? Mas a gente sabe o que a gente quer, né? Isso, a gente... É disciplina, né? Disciplina é tudo. Tem hora você fala assim, nossa, você não vê uma luz no fim do túnel, você vê, será que vai dar certo, será que não dá? Mas você bota tanta gana naquilo, tanta disciplina, tanto amor, tanta dedicação, que se não der certo no primeiro momento, vai acabar dando, né? Porque quando não dá certo é porque você tem que corrigir o erro, né? Você não deve mudar a rota, você deve consertar a rota. Não tem o plano B, só tem o plano A, né? O plano B é fazer o A dar certo, né? E sempre dá. Quando você entra em qualquer coisa na sua vida, mas se não der, eu vou fazer isso, não vai dar certo. Né? A partir do momento que você chega lá e o horizonte cresce cada vez mais, e quanto mais você chega à frente, mais o horizonte vai crescendo, e isso é muito bacana. Vou terminar, mas a gente vai terminar hoje de forma diferente. Eu quero que você dê um recado, deixa um recado para essa galera estudantil, né, que está estudando, que está pensando em fazer alguma coisa e tá muito perdido, né? Você vê essa molecada do terceiro ano, não sabe ainda o que quer, né? Não sei ainda e tá com um vazio existencial muito grande porque não sabe o que vai fazer. Tem uma galerinha aí terminando faculdade e não quer fazer o que ele fez na faculdade, né? E tá perdido, tá vivendo uma crise existencial, ansiedade lá em cima, porque não sabem o que querem ainda da vida com 23, 24 anos, 28, e você já sabe o que você quer, isso é bacana, tá fazendo algo que você gosta, já tá, o que você quer fazer já tá paralelo a isso é muito bacana. Aqui, ó, deixa o seu recado e a gente encerra. Eu gostaria de, né, falando em específico para os jovens, principalmente, eu acho muito importante que valorizem a educação. A educação é um dos grandes pilares da sociedade. Então, por exemplo, ter dúvidas sobre qual profissão quer seguir é algo extremamente normal. Eu já tive muito essa questão, mas em nenhum momento você deve desvalorizar o poder que a educação tem na sua vida. É muito importante buscar assuntos que você gosta e que quer dominar em algum sentido. Você participar de Olimpíadas Científicas é um método interessante nesse sentido, de você gostar de alguma área e se desenvolver mais nessa área, né? Principalmente pelo desafio que são as Olimpíadas Científicas. Então, eu sempre gostei muito de incentivar a educação, tanto aqui na cidade de Cacilândia, quanto de um modo geral. Sempre, por onde eu passei, eu gostei sempre de mostrar a importância que a educação teve na minha vida, de como tentar buscar sempre andar um passo a mais, no sentido de sempre me desafiar mais
sempre gostei muito de mostrar como isso fez muito bem para minha vida, de eu conseguir me desenvolver academicamente e também, claro, de ressaltar as oportunidades que surgem a partir disso, né, de você se dedicar mais aos estudos, seja oportunidades psicológicas para sua vida, como também oportunidades profissionais, claro. Faculdades, universidades têm muito interesse em jovens que são interessados em alguma área, seja astronomia, física, química, biologia e todas as áreas de modo geral. Então, o meu maior recado é justamente esse, valorizar a educação, porque a educação transforma vidas, então é muito importante que as pessoas valorizem a educação, e principalmente os jovens, porque eu sempre, digamos assim, eu sempre vi muito desinteresse, às vezes, por parte dos jovens em estudar, às vezes por falta de incentivo, às vezes por falta justamente de ter um objetivo de vida, né? Então, você buscar o objetivo da sua vida através da educação é algo que eu sempre gostei muito e eu sempre incentivei as pessoas a fazerem, participando de Olimpíadas Científicas, participando de vestibulares, ou estudando outras áreas, não necessariamente relacionadas a isso, como música, sei lá, um xadrez, por exemplo, que eu estou começando a estudar mais agora, por exemplo, que está sendo um hobby meu. Então, eu acho importante tudo isso. E, como eu citei, a educação é a chave de tudo, então eu acho bastante importante isso. E é justamente o que eu tenho de recado, valorizar a educação e, consequentemente, receber os frutos que a dedicação com relação aos estudos tem na sua vida. Então, eu sou muito grato a tudo que aconteceu por mim e eu, durante toda a minha vida, eu vou estar sempre incentivando as pessoas a estudarem mais. Isso aí. Basicamente isso. Gente, muito obrigado pelo carinho. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar aquele like e compartilhar aí para os seus amigos, viu? Hoje vemos essa bela história aí de alguém que está crescendo e se desenvolvendo através do estudo, que é muito bacana. Um grande abraço, tchau, tchau. Store Podcast, a próxima história pode ser a sua.